Pai de Cristo Jesus, que Deus assim os abençoe abundantemente. Quero ler convosco um tema aqui que vai ser impactante. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2, e iniciando no versículo 4, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Glória a Deus. É um texto que traz uma reflexão. São 3 questionamentos que é difícil falar, porque ninguém consegue compreender essa dimensão. E esse, o qual eu vou falar, nem eu mesmo sei. Não posso dizer na sua totalidade. Mas é muito difícil. Então, os 3 é quando se cita em igreja, dá muita contenda. Outra coisa, quando se fala em ceia. Outra coisa é em salvação. E esse ponto, o qual nós vamos falar, pouco tempo daria, aliás, em tão pouco tempo não era possível falar. Acredito que eu não tenha capacidade para isso. Dê um joinha, um like, nos ajude. Mas aqui nós encontramos um grande questionamento. Quando se fala de pecado e de libertação. Nesse texto nós vamos encontrar um homem que era doente, era um paralítico. E todos nós sabemos a forma que ele foi conduzido para que houvesse um milagre na cura física. Mas nesse dia Jesus se encontrava em casa. Jesus se encontrava em casa. Em casa. E a multidão fluía para a casa de Jesus. Fluía para a casa de Jesus. E a carreira, ou a multidão era grande, que aqui não tinha espaço para que esse homem pudesse ser introduzido no meio de Jesus, ou no lugar onde Jesus havia, porque era muita gente. Mas abriram a casa, ou abriram o telhado da casa que Jesus se encontrava, porque a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Então, se ele estava em casa, a casa era dele. Mas não é este ponto que eu quero falar. O que eu quero falar exatamente é na questão de pecado. Veja bem. Na narrativa a gente vai entender aqui no versículo 10. Versículo 10 diz assim: Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, ou eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele, levantando, e no mesmo instante tomou o leito e retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e derem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Mais acima, no relato, nós vamos entender aqui que neste lugar havia escribas. No capítulo 6, ou versículo 6, aliás, versículo 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Quando se trata de pecado, como eu já falei lá atrás, não temos uma total expressão, ou não se ensina uma total dimensão do perdoado de Jesus. Ou até que ponto Jesus pode perdoar pecado. Ou até em que ponto, ou até que tamanho de pecado é esse que Jesus não possa perdoar ou pode perdoar. Aqui nós vimos um questionamento de alguém. De alguém que em seu coração, quem é esse? Quem é esse homem que perdoa pecado? Quem é esse? Porque só Deus é que pode perdoar pecado. Então, por esse texto, a gente sabe que Deus estava presente neste lugar, porque Jesus era o próprio Deus. Foi isso que eles não compreenderam. E como hoje também a gente percebe que muitas pessoas também não compreendem quando se fala em pecado, ou quando se fala que Jesus perdoa pecado. Porque parece que nós entendemos e ouvimos que Jesus ele não perdoa na sua totalidade. Existem alguns pontos que até ali ele chega. Para lá ele não caminha mais, só até aquele ponto. É por isso que é tão difícil falar nessa questão. Porque aqui nós vamos ver. No versículo 10. No versículo 10, aqui está a conclusão de tudo. No versículo 10, ele diz assim: Ora, para que saibas que o filho do homem tem sobre a terra autoridade. E o que eu acho interessante nesse texto é que aqui nós já compreendemos que Jesus aqui faz 12 milagres. Ele deu a cura física ao paralítico. E a outra foi perdoar os seus pecados. Ele perdoou os pecados, que foi a primeira atitude. Ele perdoou os pecados. Mas para que o homem viesse a enxergar que ele tinha autoridade para isso, para aquilo que ele já tinha falado antes, aí ele diz: para que os seus olhos possam enxergar, eu vou dizer a esse homem que ele levante, que é mais difícil dizer a ele. E o que eu acho interessante é que perdoar pecado, a Bíblia diz que no Velho Testamento havia uma prática dentro da lei que tinha que ter um animal para que assim pudesse perdoar o pecado. O animal seria morto e o sangue seria aspergido no altar para que o homem ou a pessoa fosse perdoada dos seus pecados. Mas aqui nós entendemos e compreendemos por esse texto que Cristo ainda não tinha sido crucificado, ou seu sangue não tinha sido derramado.
Mas mesmo assim, ele disse: para que saibas que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados. Ele não tinha morrido ainda. Porque nós sabemos que ele tinha que se fazer cordeiro para que todos nós, a culpa que era nossa, ele pudesse pagar. Então ele tinha que morrer para limpar o nosso pecado, ou nos pôr de volta diante de Deus. Assim como Moisés, lá no monte do Sinai, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e diz: ó Moisés, santifica o povo, porque o povo quer vir à minha presença, então santifica o povo, para que o povo venha à minha presença. Então Jesus fez isso, ele santificou o povo com o seu sacrifício, ele santificou o povo, para que o povo pudesse chegar a Deus limpo. Então, parece que nós ouvimos os relatos de algumas pessoas, de alguns homens que falam, e parece que dá a entender que Cristo não cumpriu, ou que Cristo não tem autoridade para perdoar pecado. Bom, se Cristo não tem autoridade para perdoar pecado, então significa dizer que nós estamos na condenação da lei. A lei ainda prevalece, as minhas obras ainda continuam em atividade. Aí daí é que nós pecamos mais ainda, ou é como nós transgredimos mais ainda a lei, porque nós não cumprimos a lei, porque estamos na lei. Se Cristo não perdoa pecado, então nós estamos na lei e não estamos fazendo o que a lei determina para que a gente fizesse. Não é engraçado isso? E eu vejo tantas pessoas não entendem esse texto, não compreende quando se fala. Por isso que eu falei, é difícil falar de salvação, porque ninguém vai entender o que é salvação, porque quando se fala de salvação, vê humanamente como esse homem viu aqui, esse fariseu, esse escriba, ele viu humanamente, porque é algo invisível, mas ele quer ver, nós queremos ver. Então, se nesse relato diz que o ser humano razoava no coração somente porque Jesus tinha falado: perdoados estão os teus pecados. Bom, se Jesus não perdoa na sua totalidade, como eu já falei atrás, então nós continuamos pelas obras, certo? Porque é preciso conduzir um bode, uma rolinha, um pombo, um boi, para sacrificar anual, ou o mês, ou semana. Isso da forma que você esteja pecando, da forma que eu esteja pensando que eu sou pecador. Então eu tenho que chegar até lá para fazer esse sacrifício, para que o meu corpo esteja purificado. Então é muito difícil a compreensão, se compreender humanamente falando. Mas Jesus, ele deixa um relato escrito para que eu e você entendesse que mesmo antes dele subir a cruz do Calvário, mesmo antes dele chegar lá na cruz, ele já tinha autoridade sobre perdão. Como nós já ouvimos em alguns relatos, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Vai
em paz. Vamos para João? Eu sei que esse vídeo vai ficar longo. Esse vídeo vai ficar longo. Mas assista. Porque a gente costuma ver as coisas pela metade. A gente costuma não busca, não se aprofunda. Por não se aprofundar, erra. Ok? João capítulo 8. Versículo 8. Eu não vou ler todo, porque vocês vão saber, porque vocês lêem Bíblia e entendem a Bíblia melhor do que eu. Vive na prática, eu não vivo. Vocês sabem o que é Bíblia? Versículo 8 de João, versículo 10 e o 11, que diz assim: Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Teus acusadores. Ninguém. Onde estão teus acusadores? Então, aqueles teus acusadores, ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui está o segredo. É o meu caminhar, é o nosso caminhar. Jesus perdoou o pecado, limpou. Agora eu quem tenho que tomar cuidado para não cair em tentação. Mas eu não quero voltar acima para a gente entender que condenação é essa. Versículo 3 diz assim, aliás, versículo 4, diz assim: disseram a Jesus: mestre, a mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Se nós estamos na lei, debaixo da lei, então significa dizer que nós devíamos ainda estar levando sacrifício. Nós não recebemos a cruz. Nós não recebemos a cruz. O sacrifício lá na cruz. O sacrifício de Cristo para esta geração é inválida. Porque não acredita que Jesus o purificou na sua totalidade. Mateus no capítulo 1, certo? É Bíblia. Não sou eu não, é Bíblia, tá? Mateus capítulo 4, aliás, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1 e versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos pecados dele. Salvará o seu povo dos pecados deles.
dando a entender que Jesus, nele estava a definição para que o homem pudesse voltar à sua origem, assim como foi falado lá no Gênesis, que da semente da mulher viria um que ia pôr o ser humano de volta aonde ele foi criado, aonde ele foi formado, porque ele foi formado sem pecado. Então, quando Jesus ele vai à cruz, estabelece ali e diz: Pai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Então significa dizer que todo aquele que tenha aceitado Jesus torna como Jesus é. Eu não sei se vocês já prestaram atenção ou entenderam que às vezes tem versículo na Bíblia, que eu não vou agora, que está grande demais o vídeo, que eu sei que todo mundo não vai assistir. A Bíblia diz que passamos a ser filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, então Deus tem filho pecadores? Deus tem filho ainda que continua sendo no pecado ou pecador? Aí nós vamos para João 3. João 3, a gente vê a narrativa quando Nicodemos, sem entender, sem compreender, e era um homem estudioso. Eu acredito que aqueles homens naquela época tinham vários anéis no dedo, tinha estudado nas melhores faculdades e não entendeu do que Jesus estava falando. E hoje nós compreendemos e entendemos que hoje nós estamos no século XXI, de uma das maiores faculdades mentais, onde os maiores teólogos e ainda não compreenderam o que significa nova criatura, novo nascimento, ainda continua na carne, ainda continua explicando ainda que as pessoas continuam no pecado. Se as pessoas continuam no pecado, abençoado, então significa dizer que é preciso nós chegarmos ao templo, não igreja, porque a igreja pode ser eu e você, mas no templo, e levar a minha oferta, levar o meu boi, se eu posso comprar um boi, se eu posso comprar uma rolinha e levar lá e fazer o sacrifício. Porque Cristo, na sua totalidade, não cumpriu. Ele não cumpriu. Então é preciso nós nos enquadrarmos na Bíblia Sagrada e acreditar. Eu vou voltar para lá de novo, tá? Para Marcos. Da onde nós começamos? Versículo 5, onde eu falei, e o capítulo 20. Olha só que coisa tremenda aqui. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Vendo-lhe a fé. Isso significa dizer que Jesus viu naqueles homens o que os demais não conseguiam enxergar pelos olhos naturais. Mas Jesus viu a fé. Veja, de que forma? De que forma aquela fé daquele homem pôde aparecer? Veja bem, veja que luta fez, que abriu, que chegou até ali, até os pés de Jesus. Eles criam em Jesus, eles criam que Jesus tinha a capacidade para libertar aquelas pessoas ou aquele homem da prisão onde ele se encontrava. Ele se encontrava em uma prisão. Ele se encontrava em uma prisão e a prisão era física. Porque nós enxergávamos a física, só que Jesus viu além, Jesus viu a fé. Jesus viu a fé. Aí nós temos fé que Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário
o que ele disse que ele era, o que foi profetizado por João, o que foi profetizado por Abacuque, o que foi profetizado pelos grandes profetas, Isaías, Jeremias. Será que nós cremos? Eu deixo essa pergunta para você nessa tarde. Será que você crê verdadeiramente que Cristo te libertou, que Cristo pagou os teus pecados, que Cristo tornou você e uma nova criatura? Será que Cristo foi suficiente para nos pegar em uma posição e nos tornar limpo e levar para a glória de Deus? Ou ainda nós estamos esperando que ele venha assim como Israel está esperando? Porque a Bíblia diz, ou os comentários, que Israel está esperando ainda o Messias. Então, o que significa dizer que nós também estamos esperando esse Cristo para ele cumprir toda a totalidade que ele não fez. Mas eu acredito que Jesus fez na sua totalidade, porque eu creio no que está escrito. Eu creio no que está escrito, que ele perdoa pecado, todo o pecado. Jesus é o único. Ele diz para que o homem saiba que o Filho de Deus tem autoridade sobre a terra. Veja o que eu estou lhe dizendo. Mais uma vez, Cristo não tinha morrido. Cristo não tinha ainda se sacrificado. Mas ele diz para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Levanta e anda. Então, meu querido, levante e ande se você é crente.